esta teia de relacionamentos, um contexto de oração, de espiritualidade, chegam a mim com muita força. Muitas pessoas até me ligam, além daquelas que enviam mensagens, mais do que aqui nos comentários, nos likes, nos canais no YouTube, como também no Instagram, e agora cheguei ao TikTok, pelo WhatsApp, com mensagens bem específicas e calorosas, falando sobre as orações que fazem por mim e fazem umas pelas outras, as pessoas umas pelas outras. Esta rede é realmente fortalecedora. Impressionante que eu me sinto muito mais fortalecido e alegre com essa experiência, com esta respiração do divino, desse clima de espiritualidade. Inclusive, a minha visão vem melhorando. Neste domingo, 30 de julho de 2023, conta com o Evangelho para reflexão, para celebrações por todo o país e pelo mundo, de Mateus, no final do seu capítulo 13, de 44 a 52, que espero que vocês leiam aí por um momento, se juntas, pensem um pouco, reflitam um bocadinho, para nos encontrarmos na reflexão logo após a vinheta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho conta com 3 pilastras na sua sustentação e como desafios para a nossa fé, para a nossa vida. Ele compara o reino de Deus, que Mateus, por ser um cristão judeu, chama de reino dos céus, para não pronunciar o nome de Deus que não seja no sábado. Faz uma comparação com 3 parábolas deste reino de Deus, deste reino dos céus, que está junto, que está próximo, tão próximo que nós veremos agora nas parábolas. Uma é a parábola de um trabalhador, aliás, 3 trabalhadores aqui as parábolas. De um trabalhador, de um camponês, que com o seu arado, não é Mateus que conta, é Marcos que conta, que com o seu arado tropeça em um objeto que ele escava e tal, e descobre que é um tesouro. Avaliou e descobriu que o tesouro valia muito mais do que todos os bens que ele tinha e do que o próprio campo onde se encontrava esse valor. Alegre, feliz, vibrante, vendeu todos os seus bens e adquiriu o campo para tomar posse do tesouro. A outra parábola difere um pouquinho desta, embora também mencione a questão de um valor, de um grande valor, de uma pérola. Aqui, diferentemente do camponês que se encontrou ao acaso com o tesouro,
O trabalhador era um negociante, um comprador de pérolas, e ele buscava uma pérola preciosa para comprar. Quando descobriu, ele fez a mesma coisa, vendeu todos os seus bens. Mateus não conta se ele fez com felicidade, com alegria e tal, até porque ele não se surpreendeu, ele buscava a pérola, mas foi lá e comprou. E a terceira parábola, para comparar o reino, que não se esgota nesse tempo presente, nesse tempo apertado pelo hoje, e nem mesmo no tempo passado, mas que se estende escatologicamente para o futuro. A parábola compara o reino com uma pescaria, com uma rede que, lançada, recolhe do mar peixes bons e peixes maus. No final dos tempos, os maus serão separados dos bons e jogados fora. E a parábola usa uma linguagem duríssima para se referir a algo com o qual nós não queremos nos associar, desviamos, não queremos, achamos que não devemos falar nesses termos que são muito duros. Mas a parábola fala que os maus, os peixes maus, serão arrancados da rede e jogados fora, onde há sofrimento e ranger de dentes, no fogo eterno. É o juízo final. É a visão propriamente de Mateus, da comunidade judaico-cristã de Mateus, com sólidas raízes judaicas. E aí estava o apocalipsismo que Mateus ancora na compreensão do reino. Então essas três parábolas, no fundo, diferentemente, com apenas uma diferença na terceira, elas se amarram num ponto central, que nos toca, que nos chama, que conclama, que nos sacode, que mexe em nós, que até nos perturba, que é a questão da prática. Tanto o homem que encontrou o tesouro quanto o que comprou a pérola tiveram que agir, tiveram que realizar a prática. O primeiro, sem muitos alardes, aliás, sem nenhum alarde, não falou para ninguém, foi lá, vendeu tudo e comprou. Tomou a decisão e a realizou, a praticou. Esse reino que é muito terreno, esse reino que é muito real, embora não se esgote no temporal e no local, ele precisa contar, ele conta e ele alcança aquelas pessoas que praticam, que decidem e praticam, que não levam 2 ou 3 vidas, uma de santarrões, dos que professam, dos que falam, dos que acreditam, dos que aplaudem, dos que louvam, dos que cultuam, mas não fazem nada para a realização em si deste reino. Não, o reino precisa da decisão e da sua prática, da sua realização, da sua radicalização na realidade. Como disse Mateus na pregação de João o Batista, depois do próprio Jesus, também São Marcos se refere a isso,
que o reino está próximo, ele está tão próximo que ele precisa da decisão e da prática agora, já. E aí vem a questão dos valores. A vida humana é determinada pelos valores seguidos pelo ser humano. Se os valores são pequenos, a vida é pequena. Se os valores não são buscados, a vida para, estaciona. E estacionada é como a água, que ao não correr, apodrece. É preciso a prática dessa busca, como fez o homem que comprava pérolas. É preciso buscar. É preciso buscar a pérola mais preciosa. Essa pérola mais preciosa é o reino que transforma a gente, que se realiza nas pessoas. Juntando essas parábolas com a primeira leitura referente a Salomão, que sonhou, que pediu para Deus sabedoria para realizar a justiça. Aqui, o reino de Deus se traduz em justiça, que precisa ser praticada. Não a justiça do legalismo judaico, fariseu, mas a justiça, aquela que nós nos referimos todos os domingos. A justiça que produz bem-aventuranças nos abandonados, perseguidos, sem terra e sem justiça. A justiça precisa se realizar na busca, como os que abraçam em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para as outras coisas serem acrescentadas. Então isso valoriza a vida, isso dá sentido para a vida, isto dá novos horizontes para a vida, isto faz com que a vida tenha valor de verdade. Esta vida de valor, alcançada por quem se encontra com o tesouro do reino, para quem busca esta pérola do reino, esta vida de valor se traduz também na luta pela justiça no mundo onde estamos, de relações justas no mundo onde estamos, no mundo que ajudamos a construir, no mundo que ajudamos a embelezar com a justiça do reino. Mas é preciso realizá-la. Essa questão é tão fundamental e nos sacode, como eu disse, tanto porque, do ponto de vista das igrejas atuais, bem no plural mesmo, igrejas católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, empresariais, eletrônicas, deem-se o nome que se der, do ponto de vista das igrejas, não há esta marca do reino como valor que transforma as vidas das pessoas, dando-lhes valor próprio como seres humanos especiais. Mas se assemelha ao homem que teria desistido, se fosse o caso da parábola contada ao contrário, de achar o tesouro e, assustado, desistir de fazer o que precisava fazer para adquirir o tesouro e assim qualificar a sua vida. Há hoje uma aura de pregação por aí, de pastores, padres, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas,
coaches que pregam tanto, tudo, sobre tudo, menos sobre o Evangelho, que é este valor profundo que transforma de tal modo as pessoas na prática, na realidade. Não em pessoas perfeitas, não em pessoas santificadas e intocáveis, mas em pessoas em processo de transformação. E por último, a parábola da separação dos peixes entre os peixes bons e os peixes maus. Diferentemente da parábola do joio e do trigo, em que não era permitida a separação enquanto ambos cresciam na mesma seara, na mesma lavoura, no mesmo campo. Aqui, na mesma rede, se encontram os peixes bons e os peixes maus. Aqueles que são absolutamente acres, aqueles que são venenosos, aqueles que estragam a vida e a saúde, têm que ser afastados. Mas o grande cuidado aqui é a luz dos valores, também da ação, da prática. E para que os peixes, as pessoas não sejam afastados das nossas relações, das nossas comunidades, das nossas igrejas e, sobretudo, na conclusão do projeto do reino, por avaliações subjetivas, pessoais. Mas a luz do juízo divino, juízo de Jesus. E este juízo de Jesus, como marca escatológica, marca que vem ao nosso encontro, já age como valor ético aqui e agora, para nos corrigir do mal e nós mesmos expulsarmos de nós o que há de peixe ruim, peixe mau em nós e nos tornarmos bons, justos, como a pérola e como o tesouro. Este é o grande desafio e esta é a necessidade que se impõe neste mundo tremendamente violento e injusto de transformação no qual nós vivemos. Então, para concluir, o reino sobre o qual Jesus fala através da comparação com essas 3 parábolas age aqui e agora em nossas vidas. O primeiro, na primeira experiência da parábola do trabalhador, do lavrador, o reino é uma surpresa. Ele é surpreendente. E ele tem que se traduzir em alegria quando nós nos encontramos com o tesouro, com o reino, que está em todos nós, está na humanidade, está no mundo, está no cosmos. Este reino tem que retirar de nós, nos liberta, finalmente, daquele mau humor de quem sofre do fígado permanentemente. Sempre pronto a ofender, sempre pronto a ferir os outros com o autoritarismo próprio deste mundo ferino, desse mundo golpeador, desse mundo dos poderosos. Esse reino encontrado pelo lavrador, encontrado por nós, este reino tem que se traduzir no entusiasmo permanente,
não superficial, não produzido por química, mas pelo poder que este reino produz em nós, pela força que este reino produz em nós, pelo dinamismo que este reino produz em nós, porque nos manda, nos envia, nos remete para a prática. E quem age, quem pratica, não é triste, não é achatado, não é doentio, não é mal-humorado. Então, primeiro desafio é este. Segundo desafio é que busquemos permanentemente, como o homem buscava a melhor pérola para comprar. Busquemos permanentemente crescer ainda mais, avançar ainda mais na compreensão deste reino. Que ele seja não uma distribuição de riquezas para os ricos, não uma distribuição de privilégios para os privilegiados, não uma acumulação de poderes para os poderosos, mas seja esta busca permanente de quem ausculta, de quem olha, de quem toca, para descobrir onde está a mais preciosa pérola. Seja assim contigo, meu irmão, minha irmã, e que nós carreguemos conosco este juízo que é final, não no sentido somente de que será lá quando tudo terminar, se tudo terminará, mas é como finalidade do juízo, que é um poder ético tão grande que nos leva a permanentemente a nos autoavaliarmos, a nos autocriticarmos e nos afastarmos do que há de peixe ruim em nós, para crescermos como peixes bons, que são capazes de gerar vida, que são capazes de gerar saúde, que são capazes de produzir energia, que são capazes de produzir banquetes para o bem-estar das pessoas. Sejamos nós, assim, bons, embora estejamos na mesma rede dos maus. Recebe, meu irmão, minha irmã, acolhe aí onde tu estás, do jeito como a tua vida é vivida. A bênção do Deus que é pai, mas que é mãe, do Deus que é rei, mas que é servo em Jesus, do Deus que está lá, mas está aqui junto contigo e comigo, do Deus do reino que está próximo, está junto. Te abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, este que contou essas 3 parábolas, seja aquela que te anime, que te encoraje, que te alegre, até os últimos dias da tua vida, da minha vida. Que fechemos os olhos quando isto acontecer, ainda esboçando as últimas palavras marcadas pelo tesouro do reino e último olhar brilhando como a pérola comprada. E o sorriso da alegria do lavrador que encontrou o tesouro. Sejam sempre contigo. E que a bênção do Espírito Santo, que recria, que cria, que renova, que inova, que empolga, que é a mesma divina ruá do primeiro sopro no ser humano, seja a comunhão que te fortaleça, que te junte, que te reúna em comunidade com outras pessoas, para rezarmos uns com os outros, uns pelos outros, umas pelas outras, com as outras.
E não só isso, para lutarmos todos cada vez mais unidos e unidas, para que esse mundo seja cada vez mais este tesouro, esta pérola, estes bons peixes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.